Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre uma falha chamada SQL Injection, que ela é uma das falhas, se você pensar no hacking em geral, em falhas que existem em sites, é uma das falhas que é mais encontrada nas aplicações. E eu trouxe o Pedro Nogueira para falar um pouco sobre essa falha, que ela é uma falha que ela é uma das mais encontradas e também ela tem um impacto muito alto. E o SQL Injection, para quem não sabe, ele é uma falha que existe em banco de dados de sites, então, por exemplo, em banco de dados de login de usuários, de produtos, pode existir um SQL Injection. E essa falha permite um hacker que explorar ela poder ter acesso a todos esses bancos de dados e poder hackear literalmente todos os dados que existem no site que estão guardados lá. Então eu vou passar aqui pro Pedro Nogueira para ele falar um pouco sobre essa falha e mostrar para vocês um pouco sobre ela. A gente está aí para falar um pouquinho sobre SQL Injection, vamos falar um pouco sobre SQL Injection manual e também a gente vai fazer a parte automática, que é com SQL Map, que é o que todo mundo sabe usar, né? Já vem praticamente injetado no sangue do Hunter aí e do hacker para a gente poder entender como é que funciona antes mesmo de poder usar o SQL Map. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é um sitezinho da Kunetix, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse site aí, a gente pode pesquisar ali na internet como teste PHP Vune Web, tá? Então, se eu colocar aqui no Google, teste PHP Vune Web. É esse aqui, ó, que é da própria Kunetix. Para quem não conhece a Kunetix é uma fabricante de software aí para a gente fazer parte de penetration testing, de bug bounty, tá? A gente vai utilizar esse cara aqui, primeiro porque ele é free, segundo porque é um cara cheio de falhas de vulnerabilidades em PHP, inclusive tem vulnerabilidade de SQL Injection, que é o que a gente vai explorar aqui hoje, mas ele tem umas diretrizes muito legais para a gente entender como é que funciona a SQL Injection na prática, tá? Do jeito manual. Pedro, por que tu vai ensinar isso se usar o SQL Map é tão mais fácil? Eu já tive casos de rodar um SQL Map no site e não pegar. Só que eu estava convicto que aquele site ali tinha alguma coisa de SQL Injection, até porque era um parâmetro bem óbvio que estava na cara ali, o ID pulando ali na URL na minha cara. Só que aí eu fui para pesquisa e tal, e eu vi que a página tinha uma tratativa de add list, né, no PHP. O add list é quando a gente coloca as barras, né, no código que está sendo imputado. Fiz uma gambiarrazinha ali e tal, consegui tirar aquele list dali, e assim eu consegui printar um erro da SQL na tela. Quando eu fiz isso, já automaticamente peguei aquela URL, joguei na SQL Map e deixei ele fazer o trabalho dele. Depois que eu consegui forçar aquele erro ali, o SQL Map foi muito mais tranquilo para poder conseguir achar o que eu precisava, entrar no banco, achar todas as tabelas que precisavam, então efetivar o problema de SQL Injection naquela página ali, tá? A gente está falando de SQL Injection aqui, ele entra dentro do ASP Top 10, não sei se vocês conhecem. O ASP é meio que um órgão não governamental que, que define algumas coisas. Por exemplo, eles têm um top 10 de vulnerabilidades, se eu não me engano, eles fazem de 4 em 4 anos, e sempre está lá no top 3 as vulnerabilidades de injeção de código, tá? Pode ser uma injeção de código de HTML, SQL, tanto faz, beleza? Mas SQL Injection é uma das que a gente pega muita coisa. Até programadores experientes já conhecem a falha, mesmo não sendo bounty, mesmo não sendo hackers também, mas eles acabam implementando aquilo ali de um jeito errado e acabam entregando para a gente aquele SQL Injection ali, beleza? Então a gente vai entender aqui como é que funciona as diretrizes da SQL Injection para depois a gente partir para o jeito automático e eu te ensinar algumas coisinhas legais ali da SQL Map para a gente não ficar naquele SQL Map all ali o tempo inteiro, beleza? Já estamos na página aqui. Primeiro carinha que a gente vai acessar esse Browse Artists aqui, tá? Quando eu clico nesse artist, ele me leva para essa página artist.php, certo? Aqui dentro dessa página, quando eu clico em algum artista, ele joga aqui na URL para mim, ó, artista igual a 1. Alguma coisa estranha aqui, né? Beleza. Quando eu cliquei no outro artista, que é o Blade 3 aqui, artista 2. Será que se eu colocar um 3 aqui, ele vai para o artista 3? Foi. Então isso quer dizer que a gente está conseguindo injetar o código ali. Só que até então a gente não conseguiu manipular além da ordem natural das coisas. A gente está fazendo com que
ele traga pra gente simplesmente o que ele foi feito para trazer, que são os artistas. Show? Só que quando a gente força ele a dar um erro aqui, pode ser que ele dê alguma coisa diferente pra gente. Olha só que beleza. Deu o erro aqui pra gente. Show? Por que ele deu esse erro? Vamos puxar um notepad aqui rapidão, só para vocês entenderem. O SQL Injection ele funciona da seguinte forma. Ali, ele está selecionando, né? Tá dando um select. Vamos só voltar aqui. No artista e nesses parâmetros aqui. Vamos só dizer que ele está pegando o nome do artista, né? Então, vamos lá. Select o quê? Name from. De onde? De onde ele vai selecionar isso? Ele vai selecionar na minha tabela de artistas, tá? Suponhamos que esteja assim, beleza? Então, select name from artistas. Então, ele vai pegar o nome da tabela artistas. Quando, ou enquanto, o ID, né, desse artista for igual a 1, beleza? Só que aqui não é 1 simples, 1 puro. Ele está dentro de aspas simples, beleza? Acho eu que está dentro de aspas simples. Eu forcei ele a dar um erro. Poderia dar um erro de aspas duplas, por exemplo, quando eu colocasse aspas duplas lá. Então, beleza. Quando eu coloco aquela aspas lá, é meio que se eu estivesse imputando esse 1 aqui, só que eu estivesse colocando duas aspas. Então, aqui ele vai dar um erro de sintaxe, né? Porque ele está usando uma aspas aqui que não precisa dela aqui no final, beleza? Então, show de bola. Então, a gente já entendeu isso, como é que a gente forçou o erro, e agora a gente já pode começar a explorar esse cara. Coloquei aspas aqui, ele deu aquela bugada normal dele. Para a gente conseguir coletar mais informações desse cara, a gente tem que descobrir o nome de banco de dados, quais são as tabelas que estão rodando ali, quais são as colunas, e aí, sim, pegar as informações que a gente quer, que no final aqui é pegar o usuário e senha desse site aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um order by aqui. Pedro, por que o order by? Primeiro que eu preciso entender quantas linhas tem nessa tabela aqui que eu tô, beleza? Eu já sei que são 3. Por que que eu coloco que são 3? Porque tem 3 artistas, show? Então eu acho que tem 3 linhas lá, beleza? Então se a gente colocar aqui, order by, ordene por, né? A gente vai colocar ordene por 1, né? Ordene pela primeira linha, show? Ele não mudou nada. Ordene por 2, não mudou nada também. Ordene por 3, também não mudou nada. Só que aí quando eu colocar o 4 aqui, ele já deu um erro para mim. Por quê? Porque eu não tenho o ID 4, não tenho a linha 4. Então ele não vai conseguir ordenar. Então a gente já sabe, já tem em mente, que a gente só tem 3 linhas naquela tabela ali, beleza? Agora a gente vai usar esses 3 aí e vamos jogar aqui na tela. Vamos usar um UniSelect, na verdade, para jogar aqui na tela e ver quais parâmetros printam aqui na tela para gente. Vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar o 3 aqui, tá? Vamos colocar Union Select 1, 2 e 3. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar o 3, certo? Só que ele vai unir essa seleção e selecionar 1, 2 e 3. Beleza? Quando eu fizer isso daqui, ele vai dar um erro, normal. Eu já esperava que ele desse esse erro aqui, porque ele está dando um erro de conexão refused. Então isso daqui pode ser alguma tratativa que o cara fez no banco. Só que tem algumas bases que se eu colocar um menos na frente, ele passa. Beleza? Então o que acontece aqui, ó? Eu estou selecionando menos 3, beleza? Então, selecionando 1, 2 e 3. Então o 2 eu já sei que entra a variável aqui no artista e o 3 entra aqui como se fosse o comentário do artista, beleza? Se eu colocar um 1,4 aqui, eu acho que não vai funcionar, eu ainda não testei. Beleza, não vai funcionar, sabia que ia dar erro. Show de bola, então a gente já sabe onde a gente vai printar esses resultados nossos. Então a gente printando esse cara, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é onde está o nosso database, né? A gente sabendo onde está o nosso database, qual o nome do nosso database, a gente consegue partir para outros parâmetros, como, por exemplo, descobrir tabela, depois descobrir coluna e, enfim, descobrir nossos usuários, tá? Vamos tirar esse 2 aqui e vamos usar uma variável, tá? Uma variável global do MySQL, ou MySQL, seja como você chama aí, para mostrar o nome do banco de dados que está sendo utilizado naquela consulta. Então, a gente vai utilizar database, show? Então, a gente vai tirar o 2 ali e vai colocar o database. Quando a gente colocar o database, então a gente já sabe que o nome do banco de dados é AQArt. Vamos ver aqui uma coisa interessante para vocês também, a versão do MySQL que está rodando ali, né?
Então a gente conseguiu descobrir que está rodando uma versão 8.022, né? A versão, acho que mais atual do MySQL até, no Ubuntu 20.04. Olha só que interessante. O version, a variável global version, é uma variável global que te entrega a versão do MySQL e te entrega também a versão do sistema operacional. Então aqui, se tiver alguma vulnerabilidade para os dois, já matou a pau. Além de ter um SQL injection, né? Show? Então isso daqui a gente não vai usar para fazer essa consulta agora, mas é bom vocês terem essa carta na manga, beleza? Agora vamos procurar. A gente já tem o nome do banco de dados, agora a gente vai partir para a segunda etapa, que é saber as tabelas, né? Então a gente vai unir essas tabelas e a gente vai agrupar elas, vai fazer um concat, né? Que é concatenar. Vamos lá. Para a gente descobrir essa tabela, dentro do MySQL, ele tem um banco de dados, não, perdão, ele tem uma tabela de operação do MySQL que se chama Information Schema, tá? Essa Information Schema tem várias informações de coluna, tabela, tudo que a gente precisa tá lá dentro. São as coisas que fazem o MySQL funcionar. Então, o MySQL, para ele rodar um banco de dados, ele precisa de um banco de dados para suprir o banco de dados, tá? Então, a gente vai nesse banco de dados e vai consultar as tabelas que tem nesse cara. Beleza? Então, vou deixar o version aqui por enquanto e vou deixar o -3 aqui também, o select sem problema. A gente só vai trocar, né? A gente vai fazer o select, só que a gente vai fazer da tabela do Information Schema. Então, from information underline schema, tá? Perdão, tabela information schema não, database information schema. A tabela que a gente vai fazer a consulta agora é a tables. Então, quando eu uso isso daqui, from alguma coisa, ponto alguma coisa, então quer dizer o que está antes do ponto é o database e o que está depois é a tabela, tá? Então, a gente vai procurar enquanto a tabela tiver o nome do database que a gente sabe, né? Então, vai ser where table underline schema, né? Que é o nome da variávelzinha que tem lá, igual database, beleza? Só que aqui ele vai dar um errinho e eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos colocar aqui. A gente vai ter que colocar um grupo concat, que nem eu falei para vocês. Table name. Por que o grupo concat table name? Porque ele vai juntar todos os nomes de tabela que ele vai trazer para gente e vai colocar ele aqui, tá? Então, o que ele vai fazer? Digamos que ele tenha a tabela A, tem a tabela B e tem a tabela C. São 3 tabelas diferentes. Ele vai trazer isso em um dado só, como se fosse A, B, A, B, C. Beleza? Então, fazendo isso daqui, ele vai trazer pra gente, tá? Inclusive, eu falei que não ia funcionar, mas é só um adendo aqui. Quando a gente tem muita informação dessa daqui, pode ser que ele dê erro. Por quê? Porque ele vai tentar trazer 1, 2, 3, 4, 5 informações para cá. Então, para a gente limitar que ele traga só a informação que a gente quer, que é da tabela, a gente pode colocar um limite 0,1 no final. Então, vamos lá. Ele vai fazer um union, tá? Então, ele vai fazer uma união dessa seleção. Qual seleção que é? O número 1, que nem aparece para mim. Aqui seria o número 2, né? Só que aí eu estou exportando esse select aqui para o meu número 2. Então, ele vai trazer para mim uma concatenação, um grupo de todos os nomes de tabela. De quem? Do Information Schema, tá? Do banco Information Schema.tables, que no caso é a tabela tables dentro do Information Schema. Enquanto o table schema, o nome do banco de dados, vai ser database, que é a variável do AQArt. Eu poderia usar AQArt aqui direto, tá? Só que fica mais fácil a gente colocar o database direto ali, beleza? E o limite ali é só para ele trazer para a gente com a limitação certa, tá? Show de bola. Feito isso, a gente já tem o nome do database e a gente vai fazer o que agora? Perdão, a gente já tem o nome das tabelas e a gente vai fazer o que agora? A gente vai descobrir as colunas que tem dentro dessa tabela, certo? Então, olha só, a gente tem a tabela artistas, tem a tabela cards, que é cartão de crédito, tem a tabela categoria, featured, guestbook, picture, products e users. Qual aqui que a gente quer? A gente quer descobrir o usuário e senha, então a gente vai direto na users, tá? Tô dando o caminho das pedras aqui para vocês, sim, mas o certo seria você ir de um a um até descobrir onde você quer.
a menos que esteja muito na cara, que nem está aqui, que é a tabela users que a gente quer os usuários, beleza? Agora, a gente vai pegar as informações do users, né? A gente vai utilizar o mesmo information schema, só que a gente vai utilizar outra tabela. Então aqui, vamos montar aqui para a gente enxergar melhor, depois a gente cola lá. A gente vai selecionar o nome das colunas, né? Então aqui, em vez de ser table name, vai ser column, de coluna, name, tá? Então ele vai fazer um concat, um grupo das colunas que tem lá. Show? De onde? Do information schema tables? Não. Do information schema columns, que são as colunas. Não é difícil de gravar. Information schema tabela, information schema colunas, que é columns em inglês, beleza? Enquanto o table schema for database, não. A gente não quer saber as tabelas que tem no database. A gente quer saber as colunas que tem na tabela. Então a gente vai trocar aqui de table schema para table name. E qual vai ser o table name da gente? Users. Certo, senhores? Eu estou colocando o Union Select aqui para ele unir a seleção aleatória que eu coloquei lá com o grupo concat, tá? Que ele vai tirar lá do banco de dados do Information Schema, que é o banco de dados do próprio MySQL, da tabela colunas, enquanto o nome da tabela for users. Então ele vai mostrar para mim todas as colunas que tem. Será que vai mostrar mesmo? Então vamos colar aqui. Olha o que ele trouxe aqui para gente. Endereço, né? Address, cart, que é cartão de crédito. CC, que é aquela partezinha do cartão de crédito atrás. E-mail, nome, pass, fone, uname, que deve ser username, né? Então, a gente já tá com a faca, queijo e no resto na mão, goiabada na mão também. O que a gente precisa fazer aqui agora para pegar o usuário e sair? A gente precisa do username, certo? E precisa também da senha desse cara, beleza. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A gente agora tem que selecionar dessa tabela, né? From users, o name e pass, beleza? Então a gente pode fazer um grupo concat, pode fazer um grupo concat também. Ou a gente pode colocar o uname no lugar do 2 e o pass no lugar do 3. Pode ser? Beleza, então o que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar esse cara aqui de novo. Vamos lá. Union Select, aqui vai ser grupo concat? Vamos tirar esse grupo concat, vamos colocar uname aqui e vamos colocar pass aqui, beleza? Vai tirar da onde? From users. Então, estou unindo a seleção. Estou falando, me mostra username, me mostra a senha de onde? Dos usuários. Da tabela usuários, que foi a tabela que a gente descobriu ali. Vamos colocar esse cara aqui. Ó, o que ele trouxe pra gente? Teste. Será que é essa senha mesmo? Vamos ver aqui onde a gente faz o login. Sign up, teste com temudo, teste com temudo. Opa! Abriu aqui, né? Maravilha. Abriu, era isso que a gente estava precisando. Vamos trocar o endereço do cara aqui. Vamos colocar aqui live debug hunter. Vamos dar o update aqui. Beleza. Vamos aqui nos artistas e a gente vai voltar esse carinha aqui, ó, para a gente saber as tabelas que tem ali, né? Na verdade, saber as colunas. Vamos voltar lá, só para a gente tirar a prova dos 9 mesmo que a gente está logado. Então, onde a gente alterou foi o address, né? Então, para a gente conseguir pegar aquela informação que a gente rodou lá, seria o Union Select. Não vou deixar o PES aqui, vou trocar ele por address. Vamos colar lá, né? Pronto, o cara trocou lá, olha só. Se eu der um F5 aqui, ó, eles trocaram. Porque é muita gente testando isso daqui, então vamos fazer aqui. Já que a gente tem a parada lá na mão já, livedebughunter.io, update, vamos dar F5 rápido aqui. Olha, apareceu aqui pra gente. Talvez se eu der F5 aqui de novo, daqui a pouco alguém tira isso daqui, porque tem sempre alguém testando esse cara. Então, beleza, vamos voltar lá para a gente entender tudo que a gente fez desde o começo. A gente descobriu o database EQArt, né? Utilizando o quê? Utilizando o Union Select, né? A gente utilizou o -3 aqui, né? Union Select 1, database 3. Então, aqui a gente descobriu o database. Aqui, quando a gente trocou de database para version, ele mostrou a versão para gente, né? Então, depois disso daí, a gente descobriu o nome do banco. Depois de descobrir o nome do banco, a gente fez o Union Select lá, né? Grupo concat, table name, que é o nome da nossa tabela, foi lá e catou tudo que tinha lá de tabela para gente. Depois que a gente descobriu a tabela que a gente queria,
a gente foi no UnoSelect, pegou a informação lá da coluna, né? E viu qual coluna que a gente queria. Depois a gente pegou usuário e senha e conseguiu adentrar na aplicação. Então, com isso daqui, vocês já conseguem já ter um write-up, já tem uma documentaçãozinha aí do que fazer lá no site do EQArt, beleza? Feito isso, agora a gente vai para o nosso carinha, o nosso amigo MySQL. MySQL não, SQL Map. Então vamos lá. Deixa eu dar um sudo aqui. Faca na caveira. Vamos dar um SQL Map aqui. Não sei se dash help. Isso aí. Tem muita gente que usa SQL Map. Na verdade, vocês podem usar o verbose, tá? Ou se não quiser usar o verbose, não precisa usar. Mas quando tá uma dificuldadezinha legal, eu te aconselho a usar o verbose só para ver o que tá rolando ali no teu SQL Map, tá? Então, por exemplo, a parada que eu falei para vocês no começo, que eu falei que não tava conseguindo de jeito nenhum, era porque simplesmente eu não estava conseguindo forçar um erro para o SQL Map entender que aquilo dali seria injetado, tá? Acontece muito isso em sistemas que eles tratam o erro da SQL, então o SQL Map fica doidinho. Então o verbose serve para a gente identificar essas paradas também. O "-u é o URL que a gente vai fazer a parte da requisição, né? Então aqui seria o artist e aqui seria o 1, né? Então essa é a URL aqui que a gente mandaria para o SQL Map. O "-g é para processar os resultados no Google Docs, tá? Se ele achar alguma coisa. Essa parte daqui de baixo eu nunca usei, tá? Na verdade só usei umzinho dele aqui, que foi o cookie, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse numa... tem muita gente que trava na hora de fazer SQL injection por conta disso. Eu acho que tem um SQL injection aqui, mas a minha página ela é autenticada. Eu não consigo rodar o SQL Map lá dentro. Não, você consegue. É só você pegar os cookies da sessão e colocar direitinho aqui, tá? Você vai colocar o nome do cookie igual o valor dele, vírgula o nome do cookie igual o valor dele, beleza? Se vocês quiserem usar o Tor também para ficar anônimo, só vai demorar um pouco mais para rodar. Show? Mas, se a gente está falando aqui de playtest autorizado e bug bounty, a gente não precisa usar o Tor, né? Menos DBMS é onde a gente vai forçar para uma versão de banco de dados, né? Então, por exemplo, ele testa SQL, testa Oracle, só que se eu quisesse, soubesse que é MySQL, eu vou forçar o MySQL aqui. Não tem necessidade, porque ele é bem rápido na hora de descobrir isso, mas pode deixar, tá? Essas partes aqui eu não vejo por que usar. E aqui, por fim, tem a parte da enumeração, tá? O "-a", o "-all", ele vai trazer tudo para tu. Então, ele vai cuspir informação virado no Girai aqui no teu terminal. Isso não é legal. Por quê? Vocês vão ver que a base aqui, o database do EQArt é pequeno, tá? Desse site aqui que a gente está fazendo teste, ele é bem pequeno. Só que se tu tá falando de uma empresa que usa aquilo dali no dia a dia, não é nada de teste, meu irmão, tu vai ter muita coisa aqui. Depois a gente procura a parte das tabelas, depois a gente procura as colunas. Esse menos password aqui é se a gente quiser enumerar os hashes, inclusive se a gente quiser forçar uma criptografia MD5. Lembrando que MD5 não é criptografia, é hash. Hash é comparável, tá? Criptografia seria Base 64 da vida, que é uma criptografia reversível, mas enfim, isso daí é assunto para outra viagem. Beleza? Então a gente vai fazer isso daqui na mão. Na mão não, né? De forma automática, mas exatamente como a gente fez na mão. Beleza. SQL Map. Se a gente já rodar o SQL Map aqui "-u, com aquela nossa URL bonita aqui do EQArt, ele já vai trazer para a gente algumas informações interessantes, né? Vamos dar um enter aqui. Isso daqui, ele só tá falando, ó, looks like, que parece, tá, ser um DBMS do MySQL. Show? O que ele tá falando aqui? Você quer pular os testes de outros payloads, né? Então a gente não pula. A gente pula quando a gente aperta enter aqui. Por quê? Porque tá selecionado menos o Y maiúsculo aqui, né? Se fosse um N maiúsculo, estaria pré-selecionado o N, que é de not, no, né? Então, quando eu dou o enter aqui, ele vai para o que está maiúsculo. Então, não precisaria digitar Y. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar só o que é MySQL, tá? Se você achar que aquele banco ali não é MySQL, está achando que o SQL Map está ficando doidão,
taca um não aqui, um N, e deixa ele se virar, tá? Aí ele tá falando que todos os testes incluem MySQL, se você quer estender o risco de 1 para 1. Eu sempre deixo essas paradas aqui no automático, tá? Eu saio dando enter aqui, deixo ele fazer o trabalho dele, porque ele é bem esperto. Show? Aqui ele tá testando as versões, beleza? Olha só que interessante. Depois de testar as versões, ele procurou, né, tudo que tinha para procurar, e ele falou que o parâmetro get do artistas tá parecendo ser vulnerável, né? Porque o get está injetado. O que você quer fazer? Você quer continuar o teste nos outros parâmetros ou você quer parar por aqui e testar só no artistas? Aí aqui, como ele já está pré-selecionado o N, que está grandão aqui, né? Está em maiúsculo, só vou dar um enter aqui para ele testar o artistas e logo ele já trouxe aqui para mim que ele identificou e conseguiu usar um Boolean Based, conseguiu usar um Time Based, então ele conseguiu usar o Union também, que foi o que a gente usou, e ele conseguiu, ó, Critical, na verdade não, aqui embaixo, ó, conseguiu identificar que são esses pontos injetáveis, né? Então aqui a gente já consegue validar que ele conseguiu achar uma vulnerabilidade de SQL Injection. Então beleza. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente já sabe que o banco está vulnerável, né? Então vamos procurar o nome do banco de dados. Apesar dele ter mostrado aqui pra gente, mas eu deixei passar para mostrar para vocês como é que faz isso na mão, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa rodar o DBS, né? Que é o Database. Então, a gente vai rodar o DBS aqui, ele vai mostrar para a gente todos os bancos de dados que tem dentro daquele MySQL lá que está rodando. Olha só, que interessante. Quando a gente rodou, a gente foi direto no database que fazia questão, quer dizer, que fazia sentido para a gente, né? Então a gente rodou no WakeWart, só que ó, o que ele trouxe aqui pra gente? O Information Schema. Então se tivesse 500 databases aqui, ele teria trago os 500 databases. A gente vai continuar no WakeWart. Para a gente usar o WakeWart, selecionar o WakeWart, a gente tem que usar um "-d" maiúsculo, né? Então a gente vai tirar o "-dbs" daqui, vai colocar o D maiúsculo, perdão, D maiúsculo, WakeWart. Beleza? Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Descobrir as tabelas que esse carinha tem pra gente, certo? Então vamos lá, dash, ou menos tables. Então ele vai cuspir as tabelas aqui pra gente. Show? Então ele cuspindo aqui, ó, tem a tabela de artista. Vamos primeiro nessa daqui pra gente entender o que ele tá fazendo. Então, vamos dar o "-t" aqui, artists. Quando a gente faz isso, o que acontece? Nada, né? Porque o que tá faltando aqui? Eu falei para ele que era essa tabela, mas eu falei assim, aí, essa tabela aí, irmão. Adivinha o que eu quero, né? Não é isso. A gente tem que falar para ele que a gente quer que ele mostre as colunas. Então a gente vai dar um dash, ou menos columns aqui, tá? Feito isso, ele mostrou pra gente que tem, ó, artist name, que eu acho que é artist name, e o artist ID, né? Então, beleza. Só que não é esse cara que a gente quer, certo? É a tabela usuários. Então, quando a gente dá um dash, um "-t" aqui, users, ele vai trazer as colunas do usuário pra gente, tá? Então, Pedrão, se eu quisesse que ele trouxesse para mim já direto aí, eu poderia dar um dump. É porque algum abençoado lá foi e colocou um MD5 aqui no cartão. Aí o SQL Map fica doido, porque ele acha que é o MD5 de senha, né? Só que a gente não quer isso. Quando a gente vê aqui, ó, pass e o name de username, né? Já tá aqui na cara do Google aqui pra gente, né? Foi exatamente a mesma coisa que a gente fez lá. Só que lembra que eu falei para vocês que se vocês não fizessem passo a passo, vocês iam sofrer com isso aqui, né? Ia sofrer por quê? Porque ia trazer muita informação para vocês. Aqui só tem uma linha e já ficou bagunçado. Imagina eu tô vendo isso daí num banco de dados que tem 5, 6 mil linhas. É impossível de tu ver isso, né? Sem contar que ia demorar muito para ele fazer a quebra de criptografia se tivesse criptografado em MD5. Mas beleza. O que a gente pode fazer aqui para dar uma filtrada melhor nesse cara? A gente pode selecionar as tabelas. As colunas, né? Então, "-c" maiúsculo aqui, o dash "-c" o dash C maiúsculo. A gente vai colocar o name e vai colocar o PES aqui. Vai funcionar? Vamos ver se vocês estão espertos. Não vai funcionar. Por que não funcionou? Porque
Eu falei para ele que eu queria que ele selecionasse aquelas colunas ali, mas ficou por isso mesmo. Mas eu não falei para ele, seleciona e me mostra. Agora eu falei para ele, mostra para mim. E agora ele trocou aqui e trouxe só o name e o pass, tá? Lembrando que o usuário é um name, né? Eu coloquei só name. Beleza. Ele trouxe pra gente teste e teste. É exatamente isso daqui que a gente quer. Mas agora, se você for muito preguiçoso, muito preguiçoso, você pode esquecer tudo que eu fiz aqui e dar um dump. Ó, feliz com o que ele mostrar na tela aí pra tu. Ele tá falando que tá demorando pra responder, a gente só deixa ele rodar. Olha só, cara, eu falei que ia trazer muita coisa. Isso daqui fica impossível de tu ver assim. Mas, se você tiver com pressa, você pode usar esse cara aí, ó. Ele trouxe tudo pra gente. Ele trouxe a tabela, database EQArt, tabela featured, PIC-ID, feature text. Né? Se a gente vai fazer uma pesquisa rápida, às vezes até possa ser que traga alguma coisa pra gente interessante, né? Daí depois a gente vai mitigando com calma, vai fazendo tudo bonitinho, mas a princípio é isso daí que ele vai mostrar para vocês. O que ficou de lição para a gente usar o SQL Map de forma manual, perdão, usar o SQL Injection de forma manual e usar o SQL Map de forma automática, mostrando tudo, ou de forma automática indo degrau por degrau, tá? Tem algumas coisas que são interessantes que aparecem aqui no SQL Map, só que ninguém presta atenção, né? Que eu até mostrei para vocês lá em cima, que é a versão do sistema operacional e a versão do MySQL que está rodando. Ele consegue descobrir isso também do mesmo jeito que a gente conseguiu descobrir utilizando o version lá em cima. A gente consegue descobrir o database utilizando próprias variáveis do SQL Injection, né? Quer dizer, no MySQL, através do SQL Injection. Fazendo parte por parte, né? A gente consegue entender melhor a estrutura daquele banco de dados ali. Então, entendendo melhor a estrutura, a gente tem mais chances de conseguir, no caso de um pen test, fazer um pen test mais certo, né, mais efetivo, entregar uma coisa maior. Também para o lado do bug bounty, que a gente consegue entregar, sei lá, uma parada muito maior. Por exemplo, digamos que o banco de dados, sei lá, tá sem senha na verdade não, tá sem senha não, tá sem criptografia na senha. Eu tô criando um caso mirabolante aqui. E quando você conseguiu fazer esse deploy do banco, conseguiu ver tudo direitinho, você viu que, sei lá, todos os usuários, tá, tinham um password remember token de 1, tá? Porque eu não sei se vocês conhecem uma estrutura de banco de dados, mais ou menos de um site. Tem o password remember token, tem o password reset token, eles costumam ter isso, tá? O que é? Quando você vai para resetar a sua senha, ou você pede para ele guardar para você aquela sessão, você recebe um token. E esse token ele faz direto no site, né? Então ele valida aquilo no banco de dados. Só que aí você viu que o cara esqueceu de implantar aquilo e deixou todo mundo no 1, tá? Então quando você viu isso, tu pensou assim, pô, então vou usar esse password remember token aqui e vou conseguir alterar a senha de todo mundo, tá? Eu já estou elevando de um SQL injection para, sei lá, conseguir um acesso não privilegiado de uma conta, porque eu consigo resetar a conta de outra pessoa através de um password token que é válido, mas que é muito fraco. Então, entendendo a estrutura, a gente consegue elevar mais, elencar mais os nossos bug bounties, os nossos pen tests, tá? Cara, assim, coisa minha, tá? Eu primeiro prefiro fazer manual, achar alguma coisa manual, e depois jogar no SQL Map, tá? Tem gente que faz o SQL Map e se não der certo, ele vai no manual e depois traz para o SQL Map de novo para ele trazer os resultados ali. Bom, falei e ele demorou uma eternidade para poder trazer isso tudo aí para vocês, né? A gente conseguiu nossa informação em bem menos tempo. E é o que eu fui fazendo devagarzinho aqui para vocês aprenderem do jeito certo, do jeito correto, como é que faz isso, como é que faz aquilo, tá? Então, cara, o que a gente pode tirar de lição hoje, depois de aprender sobre estrutura de banco de dados, entender como é que funciona, tudo e tudo mais, que SQL Injection não é só OR 1 igual a 1 ou aquela barrinha no campo de login e senha, tá? Por que isso acontece? Porque a gente faz a página jogar um erro pra gente, né? Quando a gente fala, ó, traz esse ID 1, inclusive tem páginas que não funcionam, aí que o Art é uma delas, mas traz para mim o usuário 1, ou traz tudo que for 1 igual a 1. Como 1 é igual a 1 é sempre verdadeiro, então ele vai trazer todos aqueles rows ali, aquelas linhas, tudo que tiver de dados ali dentro daquele banco de SQL ali para vocês.